Aí, meus amigos e minhas amigas, no dia de hoje eu trago uma situação que está muito ruim para o governo Lula. Inclusive a Rede Globo, aquela emissora que sempre defende, agora já está questionando as razões do porquê de ter concedido asilo político a Nadine Heredia. Ela foi condenada por corrupção pela Odebrecht lá no Peru. Ela é ex-primeira-dama e foi condenada a 15 anos de prisão junto com o seu esposo, o ex-presidente do Peru, e pedindo asilo político. E a Odebrecht, na Lava Jato, teve muita conexão com o governo PT. Estão achando estranho. O Mauro Vieira tentou explicar para a Rede Globo, dizendo que é uma questão humanitária, mas está muito difícil. Também os Correios parece que não fizeram a escolha certa. Agora estão muito arrependidos de ter o eleito ou feito campanha em prol do governo Lula, em detrimento do Jair Bolsonaro, que fez a empresa voltar a ter superávit lá no tempo da sua gestão. Mas vamos a esse que nós falamos, a Rede Globo questionando ao presidente. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, disse hoje que o governo brasileiro concedeu asilo diplomático à ex-primeira-dama do Peru, Nadine Heredia, por questões humanitárias. Nadine foi condenada a 15 anos de prisão pela justiça peruana por lavagem de dinheiro. Mauro Vieira afirmou em entrevista ao Estúdio I da Globo News que a concessão do asilo seguiu a Convenção de Caracas e questões humanitárias. Nadine Heredia, segundo o chanceler, estaria com problemas de saúde e acompanhada de um filho de 14 anos que ficaria desprotegido, já que o pai, o ex-presidente Ollanta Humala, está preso. Nadine e o filho chegaram a Brasília na quarta-feira em um voo da FAB, depois de uma solicitação do governo Lula a um salvo-conduto à ex-primeira-dama. Foi a única forma em que havia de retirá-la com segurança e rapidez do país, com a concordância do governo peruano. Isso tem que ficar muito claro. E não havia possibilidade que ela viajasse por terra, por mar ou mesmo por avião comercial. E o interesse era de retirar de lá o mais curto prazo possível. Por isso foi feito por um avião da Força Aérea Brasileira. Nadine e o marido foram condenados pela justiça peruana a 15 anos de prisão por lavagem de dinheiro, num caso envolvendo a construtora brasileira Odebrecht, atual Novonor. O processo é um desdobramento da Operação Lava Jato. O casal alega perseguição política e pode recorrer da decisão. O senhor falou questões humanitárias, questão de saúde, foi isso que o governo brasileiro avaliou. Mas todo condenado por corrupção que tiver questões de saúde e pedir asilo, a gente vai conceder? Essa é a minha dúvida. Ou porque se tratava de um caso especificamente da Odebrecht, esse investigado, qual que vai ser o critério? Porque eu acredito que tenham vários casos desse tipo. Não. Isso são, olha, especulações, a gente tem que examinar casos concretos. Esse caso concreto foi com base nisso. O marido, o ex-presidente Humala, se entregou, ele aliás estava no momento do encerramento, pelas notícias que eu recebi, do processo, e foi imediatamente encaminhado à reclusão. E a questão específica, como eu disse, volto a repetir, foi com base em questões humanitárias, não só da saúde dela e da recente cirurgia de caráter sério, grave, mas também do filho menor de idade. Questionado sobre a rapidez no caso, Mauro Vieira disse que se trata de uma figura política. É uma ex-primeira-dama, uma figura política, porque foi, inclusive, fundadora do Partido Nacional Peruano, e é totalmente diferente. Você disse se todos terão... Tem que ser examinado caso a caso. O ministro Mauro Vieira disse também que comunicou o presidente Lula da concessão do asilo diplomático.
O governo brasileiro ainda precisa reconhecer ou não a condição de refugiados da ex-primeira-dama e do filho. O vice-líder da oposição na Câmara, o Biratã Sanderson, do PL, pediu à Procuradoria-Geral da República para investigar a legalidade do asilo. A colunista de O Globo, Malu Gaspar, autora de A Organização, livro sobre a Odebrecht e a Lava Jato, lembrou que em 2011, investigações indicaram que Ollanta Humala e Nadine Heredia receberam dinheiro da Odebrecht para a campanha à presidência. Ao todo, cerca de 3 milhões de dólares. O ex-presidente Lula, então, pede para os Odebrecht darem dinheiro para a campanha do Ollanta Humala. O Jorge Barata, que era esse chefe da Odebrecht no local, negocia isso e começa a passar dinheiro para eles, primeiro pelo Departamento de Operações Estruturadas, via depósitos mesmo na conta dela. Mas chega uma hora em que ela diz para ele que precisa do dinheiro lá mesmo, no local, precisa do dinheiro em espécie. Malu Gaspar apurou também que o ex-diretor da Odebrecht passou a entregar dinheiro de propina a Nadine em um apartamento da campanha de Humala, na capital peruana. O que ele fazia? Ele recebia o dinheiro do Brasil, botava o dinheiro dentro de uma mochila e ia com um assessor até um apartamento que não era bem a casa deles, era um apartamento usado para realizar encontros de campanha num bairro de classe média, nem era identificado como comitê de campanha, muito simples, sem muita mobília nem nada. Ele chegava lá, ela o recebia, ela esvaziava a mochila com o dinheiro e botava o dinheiro no armário. E, segundo o que eu apurei, foram algumas visitas desse tipo em que ele levava coisa de 200 mil, 300 mil dólares para entregar para ela. A Secretaria de Comunicação da Presidência afirmou que, abre aspas, não procede a informação de que o presidente Lula teria pedido ao Odebrecht para repassar dinheiro para a campanha de Humala, conforme se pode depreender dos debates estabelecidos sobre o assunto no âmbito do próprio Supremo Tribunal Federal. E que não deve o governo brasileiro, evidentemente, reinaugurar um tema que já foi correta e adequadamente superado por nosso sistema de justiça, fecha aspas. A defesa de Nadine Heredia afirmou que as condenações do ex-presidente peruano e da esposa, lastreadas numa única delação, carecem de provas. E como foram em primeira instância, são passíveis de reversão. A defesa disse ainda que o casal não foi condenado por corrupção, mas por um suposto ilícito eleitoral. Que todos os requisitos para o asilo foram preenchidos após a expedição regular de salvo-conduto expedido pelo próprio governo do Peru. E que a prisão, além de arbitrária, ignora a condição de saúde frágil de Nadine e a necessidade dela de cuidar de um filho menor de idade. Nós não tivemos retorno da Odebrecht, atual Novo Honor. E não localizamos a defesa de Jorge Barata. E essa foi uma reportagem do Jornal Nacional. Mas nós temos de um outro canal de imprensa também dando uma explicação dessa atitude contestada pela oposição, tomada pelo governo brasileiro. O Ministério das Relações Exteriores do Peru afirmou que o Brasil decidiu conceder asilo diplomático a Ollanta Humala e também à esposa do ex-presidente do país. No caso, o Ministério das Relações Exteriores do Peru decidiu conceder asilo diplomático foi a esposa do ex-presidente, a Nadine Heredia, que é essa que você vê aí em tela. A chancelaria peruana informou que ela entrou na Embaixada Brasileira em Lima para pedir asilo, horas depois que ela e o marido foram condenados à prisão por lavagem de dinheiro. O governo peruano deve fornecer passagens e garantias para a transferência de Nadine e do filho. Humala já cumpre pena de prisão. O Itamaraty ainda não se pronunciou sobre o assunto. O ex-presidente e a esposa foram acusados de receber fundos da Odebrecht para a campanha eleitoral de 2011. O casal foi condenado a 15 anos de prisão, portanto, o Brasil, temos através do Ministério das Relações Exteriores, concedendo asilo diplomático à esposa de Ollanta Humala, Nadine Heredia. Realmente nos causa muita estranheza. Inclusive a corrupção foi através da Odebrecht. Isso nos reporta a Lava Jato, que muitas pessoas foram condenadas e res confessas de que foram corrompidas
por essa empresa. E outro fato, além de colocá-la em segurança lá na embaixada, ela foi trazida ao Brasil por um avião da FAB. Estranheza, né? Mas agora vamos também aos Correios. Primeiro, aquela grita que eles fizeram em 2022, apoiando o governo Lula. Mas agora a atitude deles não é nada igual ao que eles fizeram lá naquela época. Diz que pagamentos estão sendo atrasados ou até não estão existindo. E os Correios estão indo à falência. E os prestadores de serviço, todos estão paralisando no Brasil todo. Vejam aí. Primeiro, 2022 e depois os dias de hoje. Mas são eles mesmos, aqueles que gritavam ontem, ali em 2022, e se lamentam e pedem apoio no dia de hoje. Nada melhor do que um dia após o outro. A manifestação aqui na Porta dos Correios, aqui na cidade de São Paulo. As empresas transportadoras aí que prestam serviço para o Correio não aguentam mais ficar sem receber, mais de 90 dias aí sem receber. Já está tudo parado, não tem mais os funcionários sem receber. Estamos pedindo ajuda aí para que alguém possa tomar alguma atitude aí. Que alguém salve os Correios aí, porque a situação está crítica. Pelo amor de Deus, ajuda aí os Correios aí. Já são mais de 500 veículos aqui na cidade de São Paulo, só que eles estão parados, sem condição de... Mas enquanto os trabalhadores, prestadores de serviço se lamentam, um dos representantes do governo, o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, faz festas no show de Gilberto Gil, aquele que teve um patrocínio, segundo informações, de aproximadamente 4 milhões de reais pelos Correios. E ele foi prestigiar, pois é um representante do governo e está aí sambando. Os funcionários que se danem, é festa e festa.
Michele denuncia o descaso total dos Correios com as empresas que prestam serviços para os Correios que já estão há mais de 100 dias sem receber e investiram mais de 4 milhões na turnê do Gilberto Gil. O governo Lula não está nem aí para os trabalhadores e nem para os pobres que estão sendo vítimas desse governo. E após assistir esse vídeo com essas informações na íntegra, eu espero que vocês tenham bastante argumento para opinarem. E a sua opinião é de grande valia no canal de Pepe Severo no YouTube, onde eu peço que vocês também, se acharem por bem, se inscrevam no canal, pois nós temos edições diárias e os mais variados assuntos.